Oi, turma! Vamos para mais uma aula, de clínica médica. Eu sou a professora de vocês, enfermeira Vanusa Ribeiro. Sem muita enrolação, vamos para a nossa aula? Então, como eu disse, sem enrolação, vamos para a nossa aula. E hoje vamos falar sobre afecções hepáticas, ou seja, doença hepática, patologia, doenças, né? Então, o fígado, que se localiza do lado direito do abdômen, é a maior glândula do organismo e é constituída por milhões de células. E, cada célula, ela desempenha uma função específica essencial para o equilíbrio do organismo. Então, o fígado, ele é um órgão de função múltipla e fundamental para o funcionamento do organismo. E entre elas eu coloquei várias que se destaca, que é a secreção a bile. A bile é produzida pelo fígado em grande quantidade, de 600 ml a 900 ml por dia. Então, num primeiro momento, ela se concentra na vesícula e depois ela é enviada para o intestino, onde funciona como um detergente e auxilia na dissolução e também no aproveitamento das gorduras. Deu para entender aí? Por que ela funciona como detergente? Se você pegar o detergente para lavar um prato, você vê que o detergente ele limpa, Ele dissolve a gordura. E também, tem a função de armazenar glicose, que a glicose ela é extraída do bolo alimentar e é armazenada no fígado sob a forma de glicogênio. E então, sendo assim, quando é armazenado, ela é posto à disposição do organismo conforme que seja necessário. Então, nesse caso, as células hepáticas, ela vai funcionar como um reservatório de combustível e também para produzir proteínas nobres. Entre elas, nós destacamos a albumina, que ela é responsável pela propriedade osmótica ou oncótica. E também, além dessas, a albumina, ela serve como meio de transporte na corrente sanguínea para outras substâncias, como por exemplo de hormônios, pigmentos e também de drogas. E também no fígado tem a função de desintoxicar o organismo. O fígado ele tem a capacidade de transformar hormônio ou drogas em substância não ativa para o organismo para excretá-los. Também tem de sintetizar o colesterol. Por quê? Então, assim, no fígado, o colesterol ele é metabolizado, ou seja, metabolizado ele é quebrado, e excretado pela bile. Vocês lembram da função da bile, Puxar a gordura, a função detergente. Também tem a função de filtrar micro-organismos, porque há uma extensa, rede de defesa imunológica lá no fígado. Também ele tem a função de transformar amônia em ureia. Como, professora? O fígado, ele é um órgão privilegiado, porque ele tem uma artéria e uma veia de entrada e também uma veia de saída. Então, a veia de entrada, ela vai receber, ou ela recebe, o nome de veia porta. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre a veia porta lá em anatomia. Então, ela é responsável por 75% do sangue que chega ao fígado. E faz com que, leva com ela substâncias importantes, que as substâncias importantes como as vitaminas e também as proteínas. Mas, por ela, vai chegar também a amônia,
né, que é produzida no intestino e derivada especialmente, né, de proteína animal para ser transformada em ureia. No caso, né, se o órgão estiver lesado, o que vai acontecer? A amônia, ela vai passar direto para a circulação e vai alcançar o cérebro, entendeu? E vai provocar, né, quando ela passa direto, provoca, tipo assim, no início, né, alterações neuropsiquiátricas. Ou seja, vai haver mudanças de comportamento, esquecimento, insônia, também sonolência, entre outros, né? E depois pode haver, né, um pré-coma ou até coma. Então, agora que vocês já conheceram, né, a fisiologia do fígado, né, e também a função que o fígado exerce, né, vou falar agora para vocês sobre a cirrose hepática. Então, a cirrose hepática, ela é uma doença, né, difusa do físico, que altera as funções das suas células dos sistemas de canais biliares e sanguíneos. Ou seja, é o resultado de diversos processos. Entre eles está a morte das células do fígado e a produção de um tecido fibroso não funcionante. Então, à medida que o tecido necrótico evolui para a fibrose, vai ocorrer alteração na estrutura e também a vascularização normal do fígado. E por isso, né, que vai prejudicar toda a estrutura e trabalho do fígado, ou seja, todas as funções nos slides anteriores que eu falei para vocês. Então, após o período variável de tempo, o indivíduo com inflamações crônicas do fígado está sujeito a desenvolverem cirrose. Não é possível prever quais as pessoas, né, com doença de fígado que terão cirrose. As causas mais comuns são o alcoolismo crônico, hepatite viral, que é aquela tipo B, C e D, também a hepatite autoimune, os transtornos hereditários, como, vou dar um exemplo para vocês, como as doenças de Wilson, doenças também relacionadas com o armazenamento de glicogênio, também artrisia biliar, reações severas a medicamentos, ou seja, fármacos, exposição a toxinas ambientais e ataques repetidos de falhas cardíacos acompanhados de congestão hepáticas. Sintomas. A doença, ela se desenvolve lentamente. Então, assim, nada pode ser percebido por muitos anos. Então, pode ocorrer sintomas inespecíficos como fraqueza e cansaço, perda de peso, alterações do sono, dores abdominais não localizadas. Com a evolução, aparecem diversas manifestações que dependendo do paciente, serão predominantes de um ou de outro grupo de sintomas. Então, assim, as alterações relacionadas aos hormônios são perda de interesse sexual, impotência, esterilidade, parada das menstruações, aumento das mamas dos homens, perda de pelos, alterações relacionadas à circulação do sangue no fígado, que no caso, né, é hipertensão da veia porta, leva ao aumento do baço, varize do esôfago e do estômago, com risco de hemorragia graves, né, que pode vir com vômito ou fezes com sangue, devido, né, à incapacidade do trabalho das células hepáticas, acumula-se, né, vai acumular bile no sangue,
Surgindo então a icterícia, que ou seja, aquele amarelão, que pode estar associada à coceira no corpo. Então, como confirmar? O médico, né? Quando você vai ao médico, né, com frequência, o médico pode diagnosticar a cirrose pelos sintomas que apresenta a pessoa e também por prova de laboratórios. Através do exame físico, né, mediante um exame físico, o médico pode notar uma mudança no tato e tamanho do fígado. O seu médico golpeará levemente o seu abdômen na área que se encontra sobre o fígado, ou seja, sobre a percussão. O resultado do som, gente, pode indicar uma mudança de tamanho e posição do fígado. Também revisará o estado de saúde do seu fígado, exercendo pressão na área circundante. Um fígado normal, por exemplo, ele não se encontra encolhido e nem aumentado. E também ele não vai se encontrar num tato sensível. O encolhimento do fígado. A hepatite crônica pode degenerar em cirrose ou possivelmente, né, um câncer de fígado nos pacientes com cirrose. O fígado começa a encolher-se e endurecer-se. E assim, também ocorre, né, a cicatrização do fígado. Essa mudança essa mudança na estrutura do fígado pode resultar na deterioração permanente das funções do fígado, de todas aquelas funções anteriormente eu tenho dito para vocês. Perda total das funções hepáticas. Conforme vai piorando a cirrose, a maioria das funções hepáticas perde-se também. Então, assim, o fígado, ele endurece, né, e reduz-se em tamanho. E pode ocorrer acumulação de líquido no abdômen e também nas pernas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que também é comum, né, o sagrado gastrointestinal agudo, secundário, em varizes do esôfago, e também pode apresentar-se uma lentidão mental. Prova de sangue. Se um caso, né, como aqui está escrito que eu deixei para vocês, se o médico tem suspeita de cirrose, recomenda-se que se realizem certas provas de sangue. Então, assim, estas provas vai ajudar, né, a determinar se existe ou não uma doença hepática. Prova de imagem. Em alguns casos, o médico pode recomendar outras provas de diagnóstica, como o TAC, que é a tomografia axial computorizada, o ultrassom e também o scanner do fígado baço por radioisótopo, biópsia do fígado. O médico pode também, né, recomendar uma biópsia ao fígado para confirmar o diagnóstico de cirrose. E assim, a biópsia, né, ela é realizada, né, por meio da incisão de uma agulha que através da pele até ao fígado, né, para tomar, na verdade, para retirar, né, a amostra do tecido hepático. E também tem a cirurgia, que em ocasiões o diagnóstico realiza-se durante uma cirurgia que lhe permite ao médico examinar completamente o fígado. E assim, o fígado pode ser examinado por meio também de laparoscopia, que é um procedimento que inserta um tubo assim flexível através de uma pequena incisão no abdômen, que vai permitir ver o fígado. Tratamento. Então, assim, logo antemão, digo para vocês que não há um tratamento específico para a cirrose. Porque, assim,
a patologia, né, ou a doença, ela é um processo irreversível. E como consequência, né, de diversas patologias diferentes, o tratamento ele só tem assim como interromper, né, a progressão da doença, que em alguns casos, né, pode levar à reversão parcial do grau de cirrose e hipertensão, a suspensão do agente agressor, que é no caso de álcool e drogas, ou a eliminação do vírus da hepatite, né, que pode desacelerar ou parar a evolução da doença. E nesse caso, né, o tratamento baseia-se habitualmente nos sintomas de apresentação do paciente. Vitaminas e suplementos nutricionais promovem a cicatrização das células hepáticas lesadas e aprimora o estado nutricional do paciente. O antiácido reduz o mal-estar gástrico e minimizam a possibilidade de sangramento gastrointestinal. Diuréticos poupadores de potássio são indicados para reduzir a ciste, né, se presente e minimiza as alterações hidroeletrolíticas, que deve se evitar a ingestão de álcool. E também vou acrescentar algo para vocês, que assim, como eu disse para vocês, né, que cada complicação da cirrose, ela vai existir um tratamento específico, que é para controlar a situação, né, aguda do sangramento, infecções como a ciste e também até a encefalopatia. E assim, o transplante de fígado aparece como a única opção de cura da doença. E assim, quando se faz o transplante, né, vai ser alcançados bons resultados. E ainda, né, é um tratamento difícil de ser conseguido, quer dizer, pela falta de doadores e também pela complexidade da cirurgia. Então, assim, é uma cura para a doença, mas também é difícil você conseguir um doador compatível. Então, como eu disse lá na frente para vocês, como confirmar, eu deixei aqui também mais claro para vocês, nesse slide, o diagnóstico. O diagnóstico é feito através de ultrassom, né, biópsia, dosagem sérica de TGO, TGP, de albumina, ureia e creatina. Cuidados de enfermagem. Os cuidados de enfermagem requer oferecer refeições pequenas e frequentes, orientar o paciente para escovar os dentes com escovas macias, dietas hipercalóricas, né, de 2.000 a 3.000 calorias, né, diárias, hipossódica, que é sem sal, observar e anotar a aceitação da dieta, pesar o paciente em jejum diariamente, medir e anotar circunferências abdominal em jejum, controlar a diurese e restringir os líquidos, verificar e anotar os sinais vitais, né, de 6 em 6 horas, observar as evacuações, como é que está a cor, né, a consistência e a quantidade, pesquisar sangue oculto nas fezes, observar equimose, espistaxe, petequias e gengivas sangrantes, alerta para os sintomas de ansiedade, de plenitude gástrica, fraqueza, inquietação, e informar o paciente sobre os agravos, né, da ingestão alcoólica para a saúde dele, né? E também encorajar a procurar ajuda. Um exemplo, né, dos alcoólicos anônimos. Os termos técnicos temos fadiga, icterícia, ascite, edema e encefalopatia. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.